Então, recomendando essa segunda parte, nós vamos falar de mais 3 temas que foram importantes também na nossa tarefa, né? Avaliação, conexões com a sociedade e universidade no mundo digital. Na realidade, esses 2 desses temas, pelo menos, já foram ao menos comentados na reunião anterior, mas de modo que especificamente serão dessa sessão, dessa parte. Então, avaliação e excelência. Bom, em primeiro lugar, aqui está um testemunho. A produção científica brasileira tem ido bastante bem. Essa foi uma apresentação do professor Brito esse ano, em maio, na Academia Brasileira de Ciências, que mostra que a nossa produção científica, em qualidade e em quantidade, está indo bastante bem, de modo que nós podemos, tá certo? A CAPES, durante esses anos, produziu muitos mestres e doutores, e o que contribuiu bastante positivamente para a qualificação dos professores nas universidades brasileiras. Aí não precisa ver os números, não dá tempo para ver isso, mas está no documento, né? E vocês podem ver que, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, né, que eram muito pobres de qualificação de pessoal, isso aumentou, tanto do ponto de vista de estudantes, como do ponto de vista de professores. De modo que nós tivemos, ao longo desse ano, uma qualificação do corpo docente das nossas universidades e a formação de mestres e doutores também bastante positiva, né? Bom, em seguida, aqui não dá para ver muito bem, é uma comparação entre as várias universidades do mundo e a USP, inclusive mostrando os rankings, né? Então, sem examinar com muito detalhe, eu queria destacar a USP e a Universidade de Toronto, são muito parecidas em termos de número de professores, número de estudantes, vários campos também que a Universidade de Toronto tem, de modo que são equivalentes. Existem 2 diferenças fundamentais. Uma é que 40% dos estudantes que propõem ingresso em Toronto são admitidos. Na USP, 7%. A USP, a qualidade dos estudantes que entram nessa universidade é uma das mais apertadas do mundo, não é? Então, admitindo que a inteligência é uniformemente distribuída pelo universo, né, a USP tem estudantes altissimamente qualificados, né? A diferença que torna a Universidade de Toronto em 22º lugar e a USP entre os 300 e 250 e 300 é o seguinte: a Universidade de Toronto tem 5 prêmios Nobel e 4 ex-alunos que foram prêmio Nobel. Então a USP precisa de prêmio Nobel. Isso está acontecendo no mundo, é bom que se fale. Algumas universidades, para aumentarem as suas posições no ranking, estão contratando prêmios Nobel, né, para fazer parte do seu quadro. Não são muitos, mas está acontecendo. Então, é interessante observar. Se formos comparar com outras, aí fica difícil, inclusive em termos de recursos e doações. Mas eu acho que é uma comparação que é interessante, essa de avaliação e excelência, né? Essa é a ordenação da universidade, é a melhor universidade brasileira qualificada, não é, nesses rankings, não é? E a avaliação. Esse é um quadro típico, ou uma folha típica de avaliação das universidades federais. Isso é um absurdo tão grande, né? A USP é melhor que isso, mas precisa melhorar mais ainda. Quer dizer, a avaliação dos docentes, a avaliação para tanto promoção como para o ingresso também é importante. Eu quero contar uma pequena história, se vocês me permitem, da UFABC. Quando eu estava lá como reitor, uma estudante, eu acho que foi dessa universidade, fez concurso, ou daqui ou Unifesp, eu não lembro, da Unifesp, a Paula Tiba, né? Ela da Unifesp, ela fez concurso para a área de neurociências, né? Eu estava na banca porque era o reitor e queria fazer questão de dizer qual era o tipo de universidade que eles estavam se candidatando, né? Bom, e ela fez uma apresentação muito boa, não é? Os membros da banca fizeram as perguntas técnicas, mas não perguntaram sobre a última observação dela, que foi a seguinte: mas não era isso que eu queria fazer. Aí eu perguntei, Paula,
que você queria fazer? Ele disse, eu queria fazer a neurociência, a neurologia do sonho. O que acontece quando a gente sonha? Só que isso é muito difícil. Se eu entrasse nessa área, eu teria no máximo 2 papers. E com 2 papers, professor, ninguém entra em universidade nenhuma aqui. Então, esse tipo de avaliação, esse tipo de bloqueio à iniciativa, à criatividade, a coisas novas, a arriscar, é um absurdo. Não é? Então, isso precisa ser modificado. Nós precisamos enfrentar... É arriscado? É, mas isso tem que ser modificado na nossa avaliação. Conexões com a sociedade também, a primeira conexão foi falada um pouco no setor anterior, na reunião anterior, que é o setor industrial. O setor industrial tem uma cooperação em todas as universidades boas do mundo, muito forte, né? No Brasil, como o professor Goldenberg mencionou, alguém disse, né, mas para que eu preciso de universidade? Então, se não houver demanda do setor industrial, não é, grande parte da contribuição da universidade vai ficar interna, não é, rodando sobre o mesmo eixo ou com cooperações externas. Então, é preciso que a indústria se apresente, é preciso que haja esse estímulo, mas a indústria, para se apresentar e para desenvolver projetos que sejam, de fato, solicitem, de fato, a cooperação da universidade de uma maneira mais efetiva, precisa de grandes projetos, porque é assim, nenhuma indústria, e eu já trabalhei em indústria, posso até afirmar isso, aliás, com um professor que foi daqui, o professor Décio Zagotes, né? Se a indústria não tiver grandes desafios, se a indústria não tiver que resolver grandes problemas, e esses grandes problemas têm que ter a intervenção do Estado também. Infelizmente, bom, esse é o modo que nós pensamos, quer dizer, o projeto Apollo não foi financiado pela GE, Westinghouse, foi pelo governo, né? E deu resultados espetaculares em spin-offs. Então, é preciso que haja isso para incentivar a nossa indústria. A nossa indústria não está preparada e não está solicitando como devia o setor universitário. Tem dados, inclusive, concretos com relação a isso, de modo que nós precisamos pensar um pouco nisso. Eu acho que a universidade tem que interagir com o setor público também para demonstrar essas coisas. Aí está, então, um exemplo aqui, são, do lado direito, esses vermelhinhos, são as patentes que são importadas, e o pretinho é o que é registrado no Brasil, e do lado esquerdo a Itália, não é nem a Alemanha, nem Japão, nem a Itália. O pretinho é o que é registrado na Itália. Então, a nossa comparação até com a Itália, que não é uma grande potência industrial, é pífia. Então, se não houver maior desempenho industrial, nós vamos ficar em dificuldades também, até para justificar nossos próprios investimentos e desenvolvimento. Bom, outra coisa, eu não vou comentar muito sobre isso, são as dificuldades de permanência. Isso já aconteceu, não sei se vocês alguns lembram, mas nós tínhamos, por exemplo, a Engesa. A Engesa foi uma empresa espetacular, de exportação fantástica, grande qualidade. Acabou, porque não tem encomenda, né? Metal leve, tem até aqui uma doação, né? Metal leve, Biobras, Engesa, Selma foi espetacular, Gurgel, que começou seus investimentos aqui, o governo não deu apoio, porque dizia que não havia chance para, esse eu participei, não havia chance para carro brasileiro, nem nenhum do mundo, só é americano, europeu ou japonês. E a Coreia não acreditou nisso. De modo que nós temos a Temag, a Senec, a Promon fechou no Rio, Natron, etc. E essas, Norberto Odebrecht, Andrade Gutierrez, que são grandes empresas que foram fechadas por causa do Lava Jato, meu Deus do céu, prendam-se os bandidos, mas deixem as empresas funcionar. Não é? Então, toda essa política, a universidade não pode ficar simplesmente, eu acho, né, eu acho que o nosso grupo pensa assim, ficar simplesmente de braços cruzados, vendo isso acontecer e ficar quieta. Não pode. A gente tem que levar os nossos argumentos, senão a gente morre junto. Né? Bom, outras formas de interação, aqui também respondendo um pouco aos últimos comentários, a cooperação com institutos federais de educação. Isso a USP precisa fazer, isso está muito claro no documento também, inclusive o Paula Souza, né,
que foi comentado aqui, é preciso que a universidade diminua ou desfaça essa questão de quem faz universidade, quem faz estudo técnico, né, é inferior a quem faz universidade. Isso não pode acontecer. E não é verdade. Resposta às necessidades emergenciais da administração pública, acho que tem que estar pronta para isso. Suporte para a melhoria do ensino médio, pode contribuir muito com relação a isso, principalmente com os novos meios de comunicação. Promoção de educação continuada mais formal. A universidade tem que se abrir para receber seus ex-alunos, né? A demanda hoje de uma revisão do conhecimento, de reeducação, é cada vez maior, precisa ser mais formal com relação a isso, é uma resposta às necessidades sociais também. A universidade no mundo digital, isso avançou de tal forma que daqui a pouco os robôs vão fazermos a imagem e semelhança deles, quer dizer, para a gente pensar como um robô. Isso é absolutamente importante. Eu já mencionei, não sei se eu cheguei a falar aqui, a Royal Society, né, terminou um documento para o governo inglês sobre Machine Learning e Artificial Intelligence, um documento espetacular, dizendo a importância disso não é só para a educação, não, a importância disso para a transformação social que está ocorrendo em todo o mundo. Né? Como é que isso pode afetar toda a nossa cultura, de modo que isso é extremamente importante. Né? Bom, aí uma alegoria, nós estamos voltando a pensar como computadores, como máquinas, e aqui tem um artigo muito interessante desse ano, do Henry Kissinger. É interessante essa história, porque diz ele que estava numa reunião de sessão, haveriam várias intervenções, e ele ouviu que interessava a ele, política, etc., política internacional e tudo mais, e estava se preparando a sair, quando começou uma exposição de um cientista da área de computação, de inteligência artificial. Ele ouviu as primeiras slides ou comentários e se interessou e ficou. E no final ele escreveu esse artigo. O mundo não está preparado para esse tema e esse avanço de inteligência artificial. Ele diz que a civilização não é a visão dele. É interessante, deve ter uns 90 e tantos anos, mas é interessante ler esse artigo porque é uma pessoa finalmente realmente bastante culta e teve um papel importante no mundo. Né? E, finalmente, eu quero terminar dizendo algumas coisas que faz parte da nossa subjacente ao nosso documento, né? Que a organização tradicional da universidade está esgotada, são coisas bastante fortes. Está esgotada. A USP, a organização universitária, principalmente graduação da USP, está esgotada. Não existe mais. Acabou. Na realidade, existem poucas universidades no Brasil, porque a USP não é uma delas. A USP é a Escola Politécnica, a Escola de Medicina, a Escola de Direito e o resto. Então, isso não é universidade. Os estudantes não estão sendo formados numa universidade. Eles estão sendo formados numa escola. Não é Maria Antônia, não é, professor Caio? Não é Maria Antônia. Precisa ser, aliás, o professor Goldenberg citou isso também. Segundo, não há muito tempo para pensar e decidir, é preciso assumir riscos. O mundo está indo muito rapidamente. Né? Então, não existem modelos únicos? Não. É esse documento, a Bíblia? Não é. Isso é uma provocação. Aí existem propostas e têm que ser discutidas. Mas não pode ficar pensando muito tempo, não, como é do nosso feitio, muitas vezes. Temos que estar prontos para rápidas mudanças de rumo. Se forem necessárias mudanças de rumos, nós temos que assumir isso. Isso significa a coragem e compromisso com o país e com a nossa juventude, né, com o nosso futuro. É necessário questionar velhas regras, lutar por novos estatutos, quer dizer, tudo que está aí é absolutamente obsoleto, né, segundo eu entendo, o comitê entende, que coisas, talvez alguma coisa se aproveita, mas a maioria são só burocracias e mais burocracias. É necessário achar uma prancha adequada. Isso aí é uma ideia que a gente tem, porque um modelo que eu tenho citado algumas vezes é que nós estamos... A coisa anda tão depressa e formou no conhecimento uma onda de choque.
Uma onda de choque é o quê? É uma onda do mar, tecnicamente, é uma onda de choque. Numa onda de choque, a gente não nada, a gente surfa, e para surfar precisa de uma prancha. De modo que é diferente. Nós não vamos modificar a universidade e o seu destino e o seu serviço à população brasileira fazendo pequenas mudanças. Não é nadando diferente numa onda, é surfando, então tem que ser totalmente diferente. Temos que estar convencidos nisso. É necessário achar essa prancha e, de qualquer forma, temos que estar preparados para cair e tornar a levantar. Então, essa é a nossa a sustentação dos projetos. Isso aí bom, uma onda de choque, mas não vou falar sobre isso. Agora, as recomendações também que nós fizemos, outra parte, dada a sua presença, a USP, dada a sua presença nas classificações de curso de graduação em cooperação com a FAPESP, deve assumir papel mais representativo nas reformas necessárias, tanto na CAPES-CNPq como em outras agências de fomento à ciência e tecnologia, a fim de responder com maior eficácia às demandas e dinâmica do progresso científico e tecnológico em marcha, portanto, inclusive, nos processos de avaliação, né? Avaliação tanto de universidades, como de cursos, como de professores, etc. Eu fico realmente de queixo caído, né, abismado, eu não sei o que vocês pensam disso, né, quando vejo que em alguns departamentos, e sei que aqui na USP tem alguns, né, na UFRJ tem todas as universidades, o aluno de graduação tem que fazer primeiro o mestrado para depois fazer o doutorado. Isso é loucura. Isso é um absurdo que não tem pé nem cabeça, certo? Mas existe. Eu conheço alguns, pelo menos. Outra argumentação. A direção superior da USP, com o apoio dos conselhos e demais colegiados, deve tomar a iniciativa de convocar um grupo diferenciado de empresas, representantes do Poder Legislativo e Executivo, com o objetivo último de criar um Fórum Permanente de Educação em Ciência e Tecnologia. Quer dizer, é preciso que a USP se reúna com outras universidades, com elementos de governo e da indústria, e dizer, olha, nós temos que resolver o problema de desenvolvimento nacional e a cooperação da universidade e a importância da universidade nesse desenvolvimento. É a sobrevivência da universidade, inclusive, né? Ficar de braços cruzados esperando, né? Não pode, né? Então, por exemplo, se houvesse uma outra atitude quando se fechou a Engesa, ou a Selma, ou a Gurgel, a universidade devia ir à FINEP, devia ter ido ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Não deixem isso acontecer. Não deixem, porque isso é parte, inclusive, da nossa existência, né? Então, é preciso retomar isso rápido. Agora, a Embraer que está indo embora, né? Não sei o que vai acontecer. Recomendações de alcance nacional. O USP deve apresentar um momento para colaborar na valorização dos cursos tecnológicos, ajudando os respectivos institutos a afirmarem como instituições de importância fundamental no desenvolvimento tecnológico do país, que foi cobrado, né, na sessão anterior. No documento diz isso, né? É preciso maior interação com os institutos de tecnologia, inclusive trocando alunos, fazendo projetos em comuns, etc. Recomendo que a USP se empenhe decisivamente na promoção de maior interação com a sociedade mediante iniciativas e ações concretas de grande impacto local e nacional. Na descrição do documento tem algumas sugestões, né? Uma delas, né, com relação ao ensino, né, a intenção do ensino, é que a USP abra um pouco mais essas iniciativas das Olimpíadas, né, a gente já falou sobre isso, né, para que faça uma mini academia de estudantes de graduação, né, de estudantes do ensino médio e até entrar na universidade. Então, é preciso estimular isso também, né. E, finalmente, eu acho que a Pró-Reitoria de Pesquisa, em cooperação de graduação e apuração, deve iniciar estudo a fim de organizar na USP uma unidade, um núcleo interdisciplinar de pesquisa para analisar o impacto de tecnologia de informação na sociedade em seus diversos aspectos. Quer dizer, é preciso que isso seja uma atividade de pesquisa e de análise de impacto social. É uma das recomendações, e são essas. Eu quero dizer o seguinte, para finalizar a minha intervenção aqui, é que algumas dessas iniciativas estão sendo até elaboradas, iniciadas, né? Nós não quisemos eliminar isso do texto, porque simplesmente dizer, olha, continua aqui na nossa posição, isso deve ser estimulado e continuado, né?
De modo que não entendam que isso é porque a gente não teve outras coisas para fazer. Não, porque uma das preocupações do texto é fazer tudo que é minimamente possível. Não é? Não adianta a gente dizer a USP deve, daqui a 5 anos, ter 2 prêmios Nobel, porque eu acho que pode até acontecer, mas são coisas muito difíceis. Então, todas as recomendações estão, muitas vezes, alinhadas com iniciativas que já existem, mas a nossa ideia foi exatamente isso. Bom, vamos levar adiante essas iniciativas. Né? Bom, eu vou passar a palavra agora.